Saúde e paz, meus irmãos. Bem, hoje eu trouxe o estudo Pão da Vida, do livro A Constituição Divina. Trago sempre esse livro porque as ideias que ele traz cabem muito, se encaixam muito com o que eu já pensava anteriormente, principalmente quando eu li as obras. Então, eu, eu me afeiçoei muito bem, muito a esse livro, né? E o que eu gostaria de dar um recadinho, principalmente aos irmãos que estão aqui nos assistindo e aos irmãos que estão nos assistindo na live. Se me permitir eu falar, mas houve uma mudança também na entrega de todos os vídeos que a gente tem aplicado no nosso canal. Então, a gente está publicando sempre agora 2 vídeos. Um é a nossa live, que é um primeiro estudo, e por exemplo, na quarta-feira, na quinta-feira, amanhã, já tem estudo novo no nosso canal para vocês assistirem, da semana passada. Então, do livro A Constituição Divina, o Pão da Vida. Esse estudo, ele traz uma reflexão sobre a nossa posição como seres humanos em relação à natureza. E ele faz toda uma construção muito legal, e eu vou ler para todos vocês. O Pão da Vida. Por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Tudo em natureza trabalha, como tu trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limitam a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do nosso corpo e o desenvolvimento das faculdades de pensar, o que também é uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. Da questão número 677 da Lei do Trabalho. Começa assim. É elementar que não podemos analisar a Bíblia em seu sentido literal, sob pena de cairmos em infantilidades como de supor que Deus tenha criado o universo em apenas 6 dias, descansado no 7º, como se fora um operário cósmico. E é muito interessante a gente, principalmente quando a gente começa a ler o Evangelho, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, muitas coisas não vão se encaixar. Porque a gente tem que entender que muitas das coisas que estão escritas dentro do próprio Evangelho são escritas apenas como para uma sociedade de 2025 anos atrás. E muitas das coisas que a gente tem de conhecimento científico, das ideias que a gente compreende hoje, a gente tem que evoluir junto e entendermos que muitas das coisas que a gente lê são apenas para um conhecimento, apenas como Jesus passava para a gente. Ele não passava, ele passava a mensagem sempre com o intuito de tentar passar a informação da melhor forma possível para o povo daquela época. Então, ele falava com um camponês contando uma história sobre algo que acontecia na sociedade daquela época. Então, a gente tem que entender isso para a gente mesmo. E o próprio Jesus nos traz, em João 5,17, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ora, se quando Jesus veio à Terra já tinha se passado um longo tempo, e ele fala que o Pai dele não para de trabalhar, como ele descansou? Então, a gente entender as próprias desacordos, né? Ao longo do Velho Testamento, está sempre presente na concepção antropomórfica. O que é a concepção antropomórfica? É compararmos Deus com o homem, com o corpo do homem, né? Como se ele fosse uma pessoa com seus defeitos iguais a nós.
de um Criador à imagem e semelhança do homem, com os seus mesmos impulsos passionais, com os mesmos desejos e contradições, e até necessidades de repousar. Ora, um Deus que criou a Terra, nos criou com tamanha inteligência, é muito vago a gente acreditar que ele precisa se repousar também. O universo, segundo está definido pela ciência, tem no mínimo 15 bilhões de anos. E a Terra perto dos seus 4 bilhões e meio. É muito difícil a gente mensurar isso em números, né? E aí eu trouxe um dado para a gente entender. A Terra tem 15 bilhões de anos já. Então ela tem a nossa vida equivale a 0,01% da vida da Terra. E aí fica melhor ainda para a gente entender que se a Terra tivesse se ela tivesse só 24 horas, a gente teria surgido só a 3 minutos da meia-noite. Só para a gente entender que a nossa vida, toda a história humana, é muito pequena, é muito curta em comparação à idade completa do universo. Então é muito importante a gente entender o tamanho que nós somos. A gente vive no máximo 80 anos. Olha aí, olha a quantidade de tempo que a gente tem, muito curta em comparação ao todo. São eternidades diante dos acanhados 4 e 5 mil anos que nos fazemos supor de textos bíblicos para o início de tudo. Da mesma forma, é ridículo, ele utiliza essa palavra, né, em face do conhecimento atual, conceber que Deus tenha moldado Adão da argila, soprando ele a vida, e que suas costelas foram retiradas e serviram de matéria-prima para o nascimento de Eva. Ele nos coloca o nosso conhecimento da biologia do corpo humano e do corpo dos outros seres. É muito difícil a gente fazer associação que Deus pegou a argila e fez o corpo do homem. Para você entender as associações que são feitas do Evangelho para o povo da época. Hoje já não cabe para a gente. Sabemos hoje que a presença do homem na Terra representa a culminância de uma evolução que começou há bilhões de anos atrás, com manifestações primitivas de sua vitalidade em organismos muito pequenos, que se desenvolveram lentamente até atingir a complexibilidade que nós temos hoje. A complexidade que nós temos hoje e a necessidade é necessária para a manifestação de nossa inteligência. A Bíblia revela que Adão e Eva perderam o paraíso por terem cometido o pecado de comer o fruto da árvore da ciência e do bem e do mal. O incrível que se torna que se tomarmos ao pé da letra. Imaginemos que um pai ameace seu filho dessa forma. Dai a ele proteção, alimento, moradia e atenção, mas com uma condição, que você permaneça na sua ignorância. A partir do momento em que se atrever a qualquer empenho de aprendizado, eu os expulsarei. Imaginemos um pai falando isso para um filho. E como Adão e Eva poderiam incorrer em desobediência se antes de cometerem um crime discernir entre o bem e o mal. Ele nos coloca aqui que Adão e Eva, como consta na Bíblia, eram seres puros. Então eles não tinham nem a consciência do que era o bem e o mal, o certo e o errado. Então é até difícil entender de entender que Deus, em sua imensa sabedoria, apenas colocaria a sua prova ali diante deles, mesmo eles sabendo que eles eram seres infantis, puros, e provavelmente iam cometer erros. Quem não vai deixar algo perto de um neném, de uma criança, e ele não vai colocar aquilo na boca para testar? Mesmo ele não sabe o que é certo ou errado. E aí vem Erich Fromm, famoso psicanalista alemão, e escreve que o pecado original simboliza a conquista da razão. Então ele nos coloca essas alegorias que são colocadas dentro do Evangelho, dentro da Bíblia, que nós temos que ter a consciência de que foi passado para pessoas de 2025 anos atrás, que não tinham a consciência de que a nossa Terra tem milhões de anos, da forma da evolução humana, da nossa complexibilidade do corpo.
Então, eles nos colocam como uma alegoria, que quando Adão e Eva saem do paraíso, é justamente o momento em que o homem deixa de ter essa relação direta com a natureza e ele passa a ter a sua própria consciência, a sua inteligência. A partir do momento em que algumas espécies de animais, parentes, símios, né, nosso, começaram a ensaiar o raciocínio, saíram da natureza, isto é, deixaram de ser conduzidos e se viram na contingência de caminhar com seus próprios pés. Surgiam assim o homem, o ser pensante, que perdia o paraíso, ou mais exatamente, a plena identificação com a vida natural. Quem de vocês aqui, meus irmãos, hoje caça para comer? Quem hoje aqui planta dentro de casa o alimento para toda a sua família? Muito difícil, né? Hoje nós somos muito... planta não. Vá na floresta para colher, comer e comer, né? A partir do momento que nós criamos a consciência, a inteligência, o ser humano, nós passamos a não mais depender da natureza, mas sim ela ser dependente da gente. Então, nós começamos a plantar, começamos a colocar o gado em cercado, começamos a criar tipos de alimento para toda a sociedade. Por quê? Porque olha o número de pessoas hoje que nós temos no planeta. Será que nós teríamos condição hoje de através somente da natureza, alimentarmos todos nós? Seria muito difícil, né? Então, o castigo divino, exatamente plena identificação com a vida natural. O castigo divino ganha o pão de cada dia como o suor do próprio rosto. Registrando na Bíblia, apenas exprime uma contingência imposta pelas necessidades evolutivas do homem. Não mais um simples animal irracional, controlado pelos instintos, mas um ser inteligente chamado a exercitar o seu livre-arbítrio. O trabalho configura-se assim como uma lei de observância indispensável, não apenas em favor de sua sobrevivência, mas também para que desenvolva a inteligência e supere, em definitivo, os requisitos da irracionalidade. No irracional, guiado pelo instinto, esforço pela subsistência é mínimo. A mãe natureza o atende. No homem, orientado pela razão, que deixou o berço e começa a andar, há uma solicitação bem maior do que o trabalho que tanto mais complexo, que o texto aqui, o livro velho, e parece que perdeu a cor, mas há uma solicitação bem maior de trabalho que tanto mais complexos se tornam, quanto maior o seu desenvolvimento intelectual, sofisticando suas necessidades de conforto e bem-estar. O que o meu irmão nos traz aqui? A partir do momento em que nós deixamos de ser, seres irracionais, começamos a construir coisas da vida que não necessitamos para a sobrevivência. Eu não preciso do microfone, eu não preciso do púlpito, eu não preciso do templo para a sobrevivência humana, mas do ser humano, sim. Então, a partir desse momento, o ser humano começa a pensar sobre si mesmo, pensar sobre o que está lá na frente, sobre a ciência, começa a olhar as estrelas diferente e começa a olhar para dentro de si também diferente, onde ele começa a criar as religiões, onde ele começa a criar e querer entender e entender que ele é um ser vivo e ele morre, para onde ele vai? E essa é o começo de um pensamento que nos diferencia dos outros animais. O cachorro da sua casa não pensa que ele é um ser vivo e que ele vai morrer, que ele vai viver de uma outra vida. Então, o aprimoramento da inteligência é uma bênção, mas lhe impõe dúvidas às incertezas que não existiam no paraíso. O principal delas é o saber sobre si, decifrar os porquês de sua existência
e, sobretudo, descobrir o que há além da dimensão física, já que algo lhe diz, na profundeza de sua alma, que a vida sobrepõe a morte do corpo físico. Portanto, é preciso trabalhar por um outro tipo de alimento, que muito mais que o... Desculpa. Para tanto, é preciso trabalhar por um outro tipo de alimento, que muito mais que o menor suor do rosto exige, e o desenvolvimento de suas sensibilidades, a disciplina das suas emoções e muita humildade para que, habilitado a enxergar além das limitações físicas, encontre sinais da sua gloriosa destinação. E aí vem o parágrafo final. E aí vem até a imagem que eu havia colocado. Algo desse pão da vida foi oferecido ao homem, no instante glorioso da história humana, por um mensageiro divino que se chamava Jesus. Então ele nos coloca Jesus como mensageiro dessa nova ideia, desse novo conhecimento, desse próximo passo que o ser humano tem que dar, que é a nossa aptidão, utilizarmos a nossa inteligência para desenvolver nossas sensibilidades, as disciplinas das emoções, como a irmã falou hoje, trouxe no texto, e muita humildade, para que possamos dar um próximo passo na evolução do ser humano. Saúde e paz.